Tudo bem? Nessa chamada a gente vai trabalhar com movimentação de crédito e movimentação de recurso. Preste atenção. Você está vendo que na terceira etapa da LOA, a gente vai ter a movimentação de crédito e recursos. Lembrando que a terceira etapa da LOA ela coincide com o exercício financeiro, no caso brasileiro. Ou seja, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que para fazer movimentação de crédito, a gente não precisa de dinheiro. É o tal do limite de crédito, é o limite do cartão de crédito que a gente usa na nossa vida privada, para quem tem cartão de crédito, e que no setor público você trabalha com crédito. Então, o primeiro ponto é, eu tenho aqui os estágios da despesa, não todos, os principais. Fixação, empenho, liquidação e pagamento. O importante é que, para eu fazer um empenho, eu preciso de crédito, que é exatamente onde está esse número 1 aqui. Ó. Esse número 1 mostra que antes do empenho, eu preciso do crédito. E esse número 2 aqui mostra que antes do pagamento, eu preciso do recurso. Então, quando eu falo SOF, Secretaria de Orçamento Federal, porque a gente está usando sempre como base o âmbito federal, aqui eu estou focado em crédito. E aqui, no caso da STN, eu estou focado em recurso. E aí o que acontece? Imagina que a gente está numa unidade qualquer, que pode ser uma unidade orçamentária ou unidade administrativa. Qual é a diferença de unidade orçamentária para administrativa? Ambas são unidades gestoras. O que é uma unidade gestora? É uma unidade com capacidade de empenhar, executar um empenho. Se eu sou uma unidade gestora e eu possuo crédito na LOA, eu sou discriminada na própria LOA publicada, eu sou uma unidade orçamentária. Se eu sou uma unidade gestora, mas eu não apareço na LOA, eu não sou discriminada na LOA, é porque eu sou unidade administrativa. Normalmente, dentro de uma unidade orçamentária, você vai ter uma ou mais unidades administrativas. Perfeito? E aí o ponto importante é, quando a LOA é aprovada e a SOF, com base no que foi publicado na LOA, a SOF distribui os créditos entre as unidades orçamentárias, o nome disso recebe o nome de dotação. Então, quando a SOF faz a movimentação daqui para cá, o nome disso aqui é dotação. Ou seja, dotação necessariamente tem a ver com crédito. Tá? Tem a ver com crédito. Depois, quando a unidade orçamentária descentraliza créditos para suas unidades administrativas, ou seja, dentro do mesmo órgão, dentro do mesmo ministério, o nome disso aqui vai ser provisão. Então, o que é a provisão? A provisão é a movimentação interna de crédito. Sempre dentro do mesmo órgão, dentro do mesmo ministério. Porém, se uma unidade orçamentária ela passa crédito para outra unidade de outro órgão, outro ministério, o nome disso aqui vai ser destaque. Então, qual é a diferença de provisão para destaque? É que a provisão é a movimentação interna de crédito e o destaque é a movimentação externa de crédito. Ponto. Beleza? Vamos avançar agora para o recurso. Só que, depois que você consegue o crédito, por meio de dotação, provisão ou destaque, ocorre um empenho. No empenho, o crédito é consumido. Na liquidação, ocorre a entrega do material. E aí chega o momento de pagar. Para pagar, eu preciso de recurso. Aí ocorre a mesma sistemática. A STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, ela libera recursos para as unidades orçamentárias num procedimento chamado cota. Então, a cota é a distribuição dos recursos aprovados com base na própria LOA, ou seja, a cota está associada a uma dotação, normalmente. Eu vou daqui a pouco dizer apenas uma exceção. Quando a unidade orçamentária ela movimenta recursos para a unidade administrativa dela, o nome disso aqui vai ser subrepasse. E quando a unidade orçamentária movimenta crédito para outra unidade administrativa de outro ministério, outro órgão, o nome disso aqui vai ser repasse. Então, o que é que a gente pode dizer? A gente pode concluir que toda vez que usa os nomes cota, subrepasse, repasse, a gente está se referindo a recurso, que é necessário antes do pagamento. Toda vez que a gente fala sobre dotação, provisão, destaque, a gente está se referindo a crédito, e o crédito ele é necessário antes do empenho. E para fechar essa chamada do autor, última dica. Normalmente, a provisão de hoje, que é antes do empenho, ela gera um subrepasse amanhã, normalmente. Mas existem exceções, vou dar uma delas. Quando
uma entidade ela recebe uma receita extra-orçamentária, um depósito, e depois ela precisa devolver o depósito, quando ela for devolver o depósito, ela vai fazer um subrepasse ou repasse associado a uma despesa extra-orçamentária que não passou por uma despesa orçamentária. Então, eu coloco isso no nosso livro, no nosso material. Então, lembra disso. Normalmente, a provisão de hoje gera um subrepasse amanhã. O destaque de hoje gera um repasse amanhã. Mas isso é em regra, não é sempre, em qualquer situação. Uma exceção seria recursos de terceiros, depósitos de terceiros. Quando eu recebo, é receita extra-orçamentária. Quando eu repasso, ele não vai passar pela provisão, dotação e destaque. E a última dica, também está no nosso material, a gente aprendeu que a movimentação dentro do mesmo ministério, ela se chama provisão. E a movimentação de crédito. E a movimentação de recursos dentro do mesmo ministério se chama subrepasse. Cuidado com esse termo mesmo ministério. Em algumas questões de prova, se você estiver dentro do mesmo ministério, mas você estiver fazendo a movimentação do órgão central para uma autarquia, para uma fundação pública, mesma autarquia, mesma fundação pública, no caso, por exemplo, do MEC, Ministério da Educação, fazendo movimentação de crédito de recurso para universidades públicas, que são autarquias e fundações públicas. Apesar de estar dentro do mesmo ministério, a nomenclatura correta seria essa aqui, ó, destaque e repasse. Ah, mas está dentro do mesmo ministério. Está dentro do mesmo ministério, mas uma entidade supervisionada. Isso a gente também coloca no material. Até a próxima. Abraço.